Bom, então continuando com a parte das relações hídricas no sistema solo-planta-atmosfera, nós vamos ver agora como que ocorre o transporte de água dentro da raiz. Nós vimos, no vídeo passado como que acontecia dentro do solo, que era principalmente por fluxo em massa. E agora na raiz, como que acontece? Bom, primeiramente, a água do solo, ela é absorvida pelas plantas por meio das raízes, tá? Então, qualquer parte da raiz consegue absorver água? Em geral, não, tá? Então, as raízes, elas vão estar na superfície do solo, então em diferentes profundidades do solo, e quanto maior for essa área de raiz, ocupando esse solo, devido ao crescimento dessas raízes e também devido aos pelos radiculares, que são partes específicas da raiz, maior vai ser a área de absorção de água pela planta. Tá? Então, a raiz ela está em íntimo contato com o solo. Por isso que, quando a gente faz qualquer revolvimento no solo que rompa o contato da raiz com o solo, isso pode ser prejudicial para a planta, porque os pelos radiculares, como a gente pode visualizar aqui nessa foto, são muito sensíveis, A gente tem aqui a raiz principal, em crescimento, aqui no caso uma semente germinando, ela já emitiu a sua raiz, sua radícula, e está emitindo os pelos radiculares, que são extensões das células epidérmicas. E eles são raízes muito finas. Quanto maior essa área de pelos radiculares, maior vai ser a absorção de água pelas plantas. Então, como eles são muito sensíveis, então qualquer revolvimento, qualquer puxão, vamos pensar assim, que você faça na planta, você vai interromper esse contato e pode causar um grande problema para a planta, porque ela está perdendo área de superfície de absorção de água. Então, um cuidado que deve ser sempre feito quando se usa transplantar plantas, que a gente cultiva no ambiente e depois leva para o campo para transplante. Então, toda vez que a gente for fazer o transplante, ele deve ser realizado sempre no final da tarde, E os primeiros dias após o transplante tem que ter muito cuidado com a perda de água, porque sempre no transplante, por mais que seja cuidado para evitar danos ou estresses na raiz da planta, sempre pode acontecer de partes dessa raiz, principalmente pelos radiculares minúsculos, serem danificados ou até mesmo quebrados e que vão prejudicar, então, a absorção de água por essa plântula transplantada. Por isso, deve-se irrigar com muita frequência após o transplante nos primeiros dias para evitar esse problema. Bom, esse desenho a gente viu também no outro vídeo, mas é só querendo novamente mostrar que nós temos aqui uma raiz, E aqui nós temos o pelo radicular. E ele está em íntimo contato com a solução do solo, como a gente pode visualizar. Essa parte em azul mais escuro e azul mais claro seriam a água, tá? Nossa parte marrom aqui seriam as partículas de areia, essa parte maior, e essa menorzinha, as partículas de argila. E na parte branca nós temos o ar que existe nos poros dos solos. Então, essa raiz ela está em contato íntimo com o solo e, consequentemente, com a água da solução desse solo, rica em sais minerais, e ao absorver, então ela vai poder absorver essa água por aquele movimento da água que a gente viu em fluxo e massa, e essa água dentro da raiz vai ser translocada até o xilema da raiz, que a gente já vai ver.
Bom, então a raiz, como eu falei para vocês, não é toda parte da raiz que tem que tem capacidade, vamos dizer assim, de absorção de água, tá? Então, a principal região em que a água vai ser absorvida pela raiz está na sua parte apical, principalmente na região dos pelos radiculares. Por isso a importância deles, né, em ter cuidados, ter se desenvolver bem, para não ter problemas de perdas de pelos radiculares, tá? Então a gente pode ver aqui nessa ilustração ao lado que é a relação entre a diferenciação dos tecidos da raiz e a absorção de água. Então nós temos aqui o desenho de uma raiz, aqui embaixo nós temos a coifa, a região meristemática, a região de alongamento, e aqui está iniciando a diferenciação do xilema, tá? Que é o primeiras células se diferenciarem na raiz. Depois nós temos aqui o córtex, aqui nós temos o estelo, né? E aqui para cima está começando a suberização e a lignificação da endoderme. Então está iniciando nessa região. Se a gente comparar esse outro lado aqui, nós temos a relação dele com a absorção de água. Então vejam que nessa parte apical aqui, até mais ou menos a diferenciação do xilema para baixo, né, região de alongamento, região meristemática e coifa, nós temos uma área de raiz que é relativamente impermeável à água. Tá? Então essa região aqui para baixo, ela tem uma certa impermeabilidade à água. A partir desta região, né, que a gente pode ver essa chave, começa a entrada de água e sais minerais, né? Ainda é uma entrada lenta, mas já está iniciando. E é exatamente aonde? Na zona dos pelos radiculares. Tá? E aqui nós temos, né, então, uma rápida entrada de água e sais minerais. Então aqui está iniciando, está lento, e aqui já está uma entrada mais rápida. Então, essa região aqui, ela vai ser muito importante para a absorção de água das plantas, pelas raízes, né? Porque é nela que a gente tem os pelos radiculares e é nela que a gente vai ter maior absorção de água. Que é a região mais nova da raiz, né? Quanto mais a gente vai subindo aqui, chegando mais próximo da superfície do solo, nós vamos vendo regiões com suberizadas e lignificadas, que vão estar, né, com alta quantidade dessas substâncias e, consequentemente, vai reduzir a permeabilidade à água. Então, são células mais velhas. E isso vai, então, reduzir bastante a entrada de água, reduzir bastante a entrada de sais, consequentemente, reduzindo a permeabilidade. Tá? Então, a região apical, principalmente da zona dos pelos radiculares, é a principal região de absorção de água pelas raízes, certo? Bom, quando a água, né, antes ali a gente viu uma foto, uma imagem mais anatomicamente por fora, né? Então, uma anatomia externa. Quando a gente visualiza uma anatomia interna. Então, nós temos aqui nessa foto o pelo radicular, né, mostrando, né, que são extensões das células epidérmicas. Nessa região aqui a gente tem as células epidérmicas. Aqui esse EX seria a exoderme, né? E aqui dentro nós temos a endoderme, tá? Então aqui nós temos o xilema, né, e o floema. No caso, a água que vai entrar por esses pelos radiculares, ela tem que atravessar todas essas células, nesse corte, né? Chegar ao xilema da raiz, tá? Então, nas regiões mais velhas, né? Nas regiões mais maduras da raiz, né? Que eu falei para vocês, elas têm a suberina, né? Principalmente aqui na exoderme. Tá, aqui também dá para visualizar melhor a exoderme, tá? Que ela é um material hidrofóbico, ou seja, ela repele a água, ela impede que a água passe pelas células. Tá? E aqui a gente pode visualizar também nessa foto
a endoderme, tá? Que está até aqui marcada de vermelha, porque é rica em lignina também, tá? A exoderme, ela tem a função do quê? Quando a água atravessa por algumas células, né? Que ela consegue passar, que não tem essa suberina, essa água vem para o córtex da raiz, nessa região aqui. E depois que essa água e íons, né, entram nessa região, essa água não consegue sair, né, retornar para o solo, porque a exoderme serve como uma barreira que impede que haja um refluxo de íons desse cilindro vascular, né, para a solução do solo. Então, ela não está ali à toa, né? Ela tem uma função, a exoderme, apesar de ter suberina, né? Ela tem essa capacidade de impedir que os íons retornem para a solução do solo, certo? Bom, e como que a água então vai entrar no vegetal, nas plantas? Tá? Então, nós temos 3 tipos de processos: a rota apoplástica, a rota simplástica e a rota transmembranar. Então, aqui também, pelos radiculares, onde a água vai entrar, independente de qual tipo de rota for, as células da epiderme, o córtex, né, cheio de células, a endoderme e aqui ao centro, no cilindro central, né, com xilema e floema. Xilema ao centro, né, e floema aqui, esse azulzinho nas laterais, tá? Então aqui vocês podem visualizar as células da endoderme, né, como que ela é rica em suberina. É como se fosse uma cinta, vamos pensar assim, que está em volta da parede celular, né, dessa célula da endoderme, e que essa suberina, como eu já falei, é hidrofóbica e acaba então impedindo a passagem da água, dependendo da rota que a água estiver sendo movimentada, tá? Que a gente logo já vai ver. Então, essa suberina aqui, essa cinta, é chamada de estrias de Caspary, tá? Então, aqui tem a célula inteirinha, né? Então, são chamadas de estria de Caspary, que é rica em suberina. Então, uma das rotas, né, a primeira delas que a gente vai ver é a rota apoplástica. Tá? Então, vocês já viram lá no início, né, a diferença de apoplasto e simplasto. Então, aqui a gente vai estudar como que seria essa rota. A água ela vai sempre se movimentar na região das paredes celulares da célula, tá? E também nos espaços intercelulares até a endoderme. Então, vamos ver fazer aqui nesse desenho, a água é essa linha azul que está passando entre os espaços intercelulares e as paredes celulares das células até chegar na endoderme, lá no cilindro central, tá? No cilindro vascular. Mesma coisa aqui. Então, primeira rota via apoplasto. A água não atravessa a célula, ela está passando por fora, pelas paredes celulares e pelos espaços intercelulares. Como eu falei para vocês, uma dessas rotas, quando chegasse na endoderme, ela ia ter uma certa dificuldade. Essa rota é a apoplástica. Então, quando a rota apoplástica chega aqui na endoderme, tá, da raiz, que tem as estrias de Caspary, né, que está representado por essa cinta, essa cor lilás ao redor da célula, como ela é hidrofóbica e ela está localizada exatamente nas paredes celulares das células da endoderme, essa estria de Caspary impede que a água passe pelas células da endoderme. Então, quando a água via apoplasto chega na endoderme, ela tem que alterar a sua rota de transporte. Então, ela tem que mudar para ou simplasto ou transmembranar. Porque se ela mudar para uma dessas duas rotas, ela consegue atravessar a parede e ela vai passar por dentro das células, né? Seja simplasto, seja transmembranar, que a gente vai ver, e consequentemente vai chegar no xilema da raiz,
para poder ser translocado para o restante da planta, certo? Então, a rota apoplástica, ela segue até a endoderme como via apoplasto. Quando ela chega na endoderme, ela muda ou para transmembranar ou para simplasto, para poder atravessar essas células da endoderme e chegar, então, às células do xilema. Entendidos? A segunda rota é a via simplasto. Então, via simplasto, a água vai se mover dentro da rede, né, de conexão que existe entre as células, que seria os plasmodesmas, né? Então, os plasmodesmas, eles ligam o citoplasma de uma célula com o citoplasma de outra célula vizinha. Eles são tipo tubos, né, que conectam esses citoplasmas. Então, a água aqui que está representada por essa linha vermelha, ela vai entrar na célula via simplasto e atravessar célula a célula sempre atravessando os plasmodesmos. Então, ela está dentro da célula. E como ela está dentro da célula, ela vai conseguir chegar lá na endoderme e atravessar normalmente, porque as estrias de Caspary, elas não estão dentro das células, elas estão depositadas nas paredes celulares. Então, para a via simplasto, não tem problema nenhum as estrias de Caspary, elas conseguem chegar facilmente, né, essa água consegue chegar facilmente até o xilema da raiz. E a terceira via, né, seria a rota transmembranar. Como o próprio nome já fala, essa rota significa que a água, aqui representada por essa linha amarela, ela vai chegar lá pelos pelos radiculares e vai atravessar literalmente as células, atravessando todas as membranas que existirem no caminho, começando pela membrana plasmática, atravessando também a membrana do vacúolo, que é também denominada de tonoplasto, e outras membranas que ela encontrar em sua frente. Então, vejam que ela não atravessa pelos plasmodesmas igual na rota anterior. Ela vai simplesmente atravessando via membrana até chegar lá no xilema da raiz. Também é uma rota que não tem impedimento em atravessar as células da endoderme, porque ela atravessa por dentro das células, né? Então, não tem nenhum problema com as estrias de Caspary. Ela consegue passar normalmente pelas células da endoderme, a água, né? E chegar lá nas células do xilema. Além dela, também existem as aquaporinas, que ficam nas membranas das células e que são canais que também auxiliam, né? Como aqui a gente pode ver, auxiliam a passagem da água, né? Então, as aquaporinas, elas têm essa função de auxiliar, né, a formar um canal na membrana das células para que haja a passagem livremente de água de uma célula a outra. Mas não tem nada a ver com os plasmodesmos, certo? Bom, então, resumindo, né, a gente pode ter aqui, visualizar aqui nessa imagem, as 3 rotas de transporte de água nas raízes. Como a gente iniciou lá em azul, a rota apoplástica, né, que ela entra aqui pelos pelos radiculares, atravessa as células da epiderme, atravessa as células do córtex, tudo via apoplasto, entre paredes celulares e espaços intercelulares. E quando ela chega aqui nas células da endoderme, né, que tem as estrias de Caspary, ela precisa mudar a sua rota. Então, ou ela é transmembranar ou ela vira simplástica. E, consequentemente, essa água vai entrar na célula, atravessar a célula do endoderme e, no final, atingir o xilema da raiz. Outra rota é a rota simplástica, então, que entra aqui pelos pelos radiculares e via plasmodesmas, atravessando as células, consegue chegar livremente até as células do xilema, passando livremente pela endoderme.
E por final, a rota transmembranar em amarelo, que vai atravessando as células livremente até chegar no xilema, passando por todas as membranas que existirem na sua frente. Tá? Então não esqueçam as 3 rotas de movimento de água dentro da raiz das plantas até o xilema da raiz.